Desde o início do nosso podcast, eu já tive essa ideia de te convidar para saber um pouco sobre empreendedorismo, sobre a sua arte, que é tão legal. Nós estamos falando de um designer premiado, respeitado na área de móveis. Exatamente, Arthur. Como é que começou essa paixão, o lance da marcenaria, pegar ali, enfim, como é que foi isso na sua vida? Então, eu fiz um curso técnico de desenho industrial, que teve duração de 4 anos na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, isso ainda em Cuiabá, e eu concluí esse curso em 1997. Finalzinho do século passado. Finalzinho do século. Deu um bug aqui, mas faz parte. E assim que eu terminei, eu fiz estágio num escritório de decoração, e lá eu conheci o meu futuro sócio, que legal. Que é o Paulo Alves dos Santos. E 2 anos depois eu estava aqui em Brasília, trabalhei aqui pertinho de vocês no setor de indústria gráfica como design gráfico. E o Paulo me descobriu aqui e falou: Marcelo, vamos montar uma marcenaria em Brasília. E aí eu, com 20 anos de idade, com muita energia, falei: rapaz, só se for agora. E assim foi, né? A coisa, quando tem que acontecer, acontece. E o nosso objetivo lá no início era atender os escritórios de arquitetura. E assim nós fazemos até hoje. Então, a fábrica ela produz mobiliário personalizado, tanto para clientes de corporativo como clientes residenciais. Enquanto a gente fala, eu tenho certeza que o pessoal de casa, quem está assistindo a gente pela internet, também quer, né, tá ouvindo ali e já ir pesquisando na internet. Então, para ver essas obras incríveis, onde é que a gente encontra, qual que é a arroba aí do Instagram e tal, para a galera entender do que a gente está falando. Olha só, para você que quer conhecer um pouco mais o Marcelo Bilac, é muito simples, só colocar @Marcelo Bilac no Facebook, Marcelo Bilac, que você vai encontrar. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado com o que você vai encontrar lá. Agora, eu disse no início dessa nossa conversa, na apresentação, que o teu trabalho tem um reconhecimento internacional. Antes da gente chegar em Milão, vamos continuar aí com a tua história. Você disse que começou ali com a fábrica, né? Além de desenhar, em algum momento você teve que botar a mão na massa também? Sim. Aliás, mão na madeira também, sentir ali o cheiro da... E é engraçado você perguntar isso, Arthur, porque todo mundo, quando vê o sucesso, acha que o sucesso chegou da noite para o dia ou do dia para a noite, né? E a coisa não é bem assim. Então, lá no início, nos anos 2000 ainda, cara, era eu e o Paulo que produzia, que montava, enfim, que fazia tudo, né? Hoje, é claro, eu tenho uma equipe formada que cuida de todos esses processos, desde da área de compra de materiais, na área de produção e montagem. E eu já não coloco a mão na massa, mas fiz isso durante muitos anos, e quando ainda há necessidade, eu preciso e ponho com o maior prazer, porque foi através desse trabalho que eu cheguei até aqui hoje, né? Então, eu acho que isso é importante, é uma construção de mais de 20 anos e de muita luta, muito trabalho, porque é assim que a gente vence no Brasil, né? Não poderia ser diferente comigo. E faz toda a diferença, né? Conhecer todos os processos e tal. Total, né? E assim, eu quero até aproveitar esse momento especial aqui, deixar um registro de agradecimento. Hoje eu não tenho mais o Paulo Alves dos Santos como meu sócio, mas a minha formação foi na área de desenho industrial, ou seja, de projetos. Mas tudo, ou boa parte do que eu aprendi na produção de mobiliário, o que me deu uma bagagem muito grande, até para poder criar, foi o Paulo, né? E o Paulo, ele cresceu dentro de uma fábrica de móveis, desde pequenininho, na época que criança podia trabalhar, né? Então, ele foi meu professor e quem me ensinou tudo nessa arte de fabricar, né? De criar sonhos. Eu sei que esse é um assunto controverso e a gente não vai entrar nele porque acaba sendo muito amplo. Você vai voltar em outros momentos para a gente conversar com isso, também com outros especialistas. A educação para a criançada é uma coisa fundamental, mas quando você fala dele, e eu penso também no meu pai e outros exemplos, né? Como foi importante para essa geração começar a trabalhar cedo? Sim. Tiveram, obviamente, apoio familiar, educação, puderam brincar, tal, mas também trabalharam. Sim.
fizeram algo que deu caminho, direcionamento na vida e foi tão proveitoso, né? Tudo bem, talvez outra época tal, mas eu vejo, por exemplo, no caso da minha família e do meu pai, foi tão importante para ele e nesse caso que você citou também, né, Marcelo? Foi. E você falando tudo isso aqui me fez vir a lembrança de um fato muito curioso. Poucas pessoas sabem. Mas assim, eu nasci em Brasília, morei em Brasília até meus 9, 10 anos de idade, aproximadamente. Mas o meu primeiro emprego, ou o meu primeiro trabalho foi como criança. E eu vou te contar, você vai ficar pasmo. Foi vendendo o Correio Brasiliense. Cara, que legal, gazeteiro. Ali na L Norte, eu morava ali na L Norte, na QNL 2, ali bem próximo àquela pracinha que tem ali, que hoje tá ali próximo ao Atacadão, aquela... Uhum. E eu lembro que eu fui numa banca de revista, isso sem falar com minha mãe nem nada, né? Antigamente a gente tinha outros essa liberdade, tempos, né? Eram outros tempos, Exato. Né? E cheguei pro dono da banca, né? E falei, escuta, você não tem nada que eu possa fazer, eu queria trabalhar e tal. Aí ele falou assim, rapaz, se tu quiser vender o Correio Brasiliense aqui, dia de domingo e tal, eu falei, eu topo, né? Eu não lembro quanto que eu ganhava na época, né? Mas era uma graninha, né? Era uma graninha, inclusive, assim, para eu comprar as coisas que eu queria ali, que criança, Sim. Né? Você quer ali comprar bobagens, Exato. Né? Biscoito, balinha, coisas simples. Mas eu lembro que eu ainda separava uma parte para minha mãe, né? Mas o que era mais curioso, assim, isso fica muito gravado na minha cabeça, era eu saindo ali com aqueles 10 a 20 jornais ali no braço e eu lembro ainda da comunicação que era feita, né? Vamos dizer assim, né? Que era você sair e gritava na rua, né? Olha eu correio! Cara, que emoção! Eu ia até ali a feira permanente que fica ali quase ali no final da L Norte ali. E é uma lembrança muito carinhosa que eu tenho dessa minha infância, e por isso que eu digo assim, que trabalhar é importante, né? E trabalhar desde cedo, né? Não me atrapalhou em nada. Até te interromper aqui, você sabe que você não é o primeiro empreendedor de destaque que me conta essa história. Então você vê que para muitos meninos foi uma iniciação importante, né? Uhum. Eu até te interrompi, eu acho que você estava indo para esse caminho também, você disse que não te atrapalhou em nada, no caso desses empresários também não. A gente sabe que a gente está vivendo em outros tempos, não vamos entrar nessa discussão, porque eu sei que aí a galera, os haters vão de repente até trazer uma outra opinião. A gente sabe realmente que a criança na rua não é tão legal, enfim, não é esse o ponto. Mas essa sensação de estar produzindo, de ter a própria renda, de estar, né? É tão legal, né? Tão gostoso passar isso, né? Até educação financeira também, né, Marcelo? Que eu acredito que você acabou usando como empreendedor na comunicação, para vender um produto e tal, né? Sim, eu acho que uma das maiores lições que eu tive, assim, pela parte do empreendedorismo, é justamente, assim, saber que eu não sei nada e que a gente está sempre aprendendo. Olha que legal isso. E todo dia, hoje mesmo, antes de vir aqui para os estúdios, eu estava conversando com uma cliente, mas também que é uma orientadora em alguns aspectos e ela me colocando a par de situações assim, muito importantes que eu não tinha conhecimento. Então, nós estamos aprendendo todo dia. E ser empreendedor aqui no Brasil praticamente é um curso eterno, né? Uhum. Porque o mercado ele vai se modificando, as pessoas, os costumes, economia, né? a economia, a forma de você trabalhar, ela não é estática. Então, o que você sabe hoje, o que você que faz hoje, garante seu sucesso só hoje, não garante mais amanhã. Então, você tem que continuar esse processo de reciclagem e de aprendizado diariamente.